até falou sobre a questão dos militares, né, professora? O Jamil Chad, ele colocou aqui, fez uma coluna aqui, ouviu Gilmar Mendes. Forças Armadas foram muito lenientes com Bolsonaro, foi o que disse Gilmar Mendes. Ele é decano no STF e o ministro diz acreditar que a democracia brasileira mostrou sua vitalidade diante dos últimos acontecimentos e que tais episódios tivessem ocorrido em outros países, a democracia já teria sido asfixiada. Mesmo assim, ele alerta que novas regras precisam ser estabelecidas no Brasil e constatou ainda que as Forças Armadas não façam parte de um plano de golpe, ainda que as Forças Armadas não façam parte de um plano de golpe, elas foram lenientes com Jair Bolsonaro. A senhora também acha que elas foram lenientes, professora? No mínimo, foram lenientes. Para começar a abordagem sobre esse aspecto, a gente não tem como divergir do ministro Gilmar Mendes, isso é incontestável. Quer dizer, a gente passou os 4 anos, e repito, desde a colocação, quer dizer, o próprio TCU fez um levantamento, foram mais de 6 mil militares ocupando cargos civis para além das funções efetivamente militares. Não por acaso, o vice-presidente do então presidente Bolsonaro era um general, o vice-presidente, o candidato na sua chapa, felizmente derrotado em 2022, era também um general. Então, em tudo que há de ato do Bolsonaro, você vai encontrar um militar, uma representação das Forças Armadas nesse entrelaçamento. E o episódio da sexta-feira, Fabiola, aqui em Brasília, da prisão de toda a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, revela o fio contínuo que se fazia, porque também tinha generais, tinham pessoas das Forças Armadas envolvidas no 8 de dezembro. Os inquéritos, as investigações também já apontam para isso. Então, o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, nosso decano, foi assim muito preciso nessa definição da leniência das Forças Armadas com os 4 anos de desgoverno do então presidente Bolsonaro. A gente tem aqui também duas pessoas que observam bastante essa relação, o Josias e o Casarões, né, dessa relação com os militares. Recentemente, até o Josias estava entrevistando o próprio ministro da Defesa. Você usaria a palavra lenientes, ô Josias, ou ia um pouco mais além? Eu acho que as Forças Armadas não estão se ajudando, Fabiola. Leniência talvez seja pouco para qualificar a reação dos militares. Os militares não estão parados. Nos últimos dias, os militares realizaram 3 movimentos diante das revelações que transformam, por contágio, a deterioração criminal do Bolsonaro num processo de desmoralização das Forças Armadas. Os 3 movimentos foram ofensivos. Num lance, o Ministério da Defesa pediu à Polícia Federal, por escrito, que informe os nomes dos militares que se reuniram com o hacker e estelionatário Walter Delgatti para debater formas de desacreditar as urnas. Esse lance é ofensivo porque o Ministério da Defesa deveria auxiliar a Polícia Federal, fornecendo os nomes daqueles que se reuniram com o Delgatti enviado à pasta da Defesa pelo Bolsonaro. Ora, é impossível que o Ministério da Defesa, estamos falando do Ministério da Defesa, não disponha dessas informações. Havia uma comissão de militares recrutados para questionar o Tribunal Superior Eleitoral. Então, não é muito difícil. O próprio hacker criminoso ele informou que esteve com o ministro da Defesa de então, o general Paulo Sérgio Nogueira. Não é muito difícil de descobrir. Então, o Ministério da Defesa deveria ajudar a Polícia Federal e não pedir à polícia que informe os nomes. No outro lance, os comandantes militares sustentaram numa conversa com o Lula, no escurinho do Alvorada, num final de tarde de sábado, que é preciso aguardar as sentenças judiciais para reagir. E saíram desse encontro com a garantia do presidente de que não serão prejudicados os investimentos das Forças Armadas. Receberam a destinação de 53 bilhões de reais. É mais dinheiro do que os investimentos destinados à educação e à saúde. Ora, por que militares que se
lambuzaram na política, agora vão esperar pelas sentenças para reagir politicamente. O cenário pede uma reação política das Forças Armadas. Se elas permitiram essa lambança política, permitiram que a política entrasse nos quartéis, agora, para tirar a política dos quartéis, as Forças Armadas precisam agir politicamente. Não é preciso aguardar a sentença judicial. O Ministério da Defesa pode emitir uma nota eloquente para informar a sociedade brasileira que não compactua com o roubo de joias, com a cumplicidade de oficiais. Há generais no meio da lama, há um tenente-coronel, há inúmeros oficiais nessa lambança. Então, não é preciso aguardar sentenças, não. E num terceiro movimento, Fabiola, o general Tomás, que é agora o comandante do Exército, ele divulgou um comunicado interno dirigido à Força, em que ele diz adequadamente que a Força precisa ter consciência dos seus compromissos com a Constituição e com a legalidade e informa que a sociedade brasileira está mal informada sobre as atividades das Forças Armadas, que é preciso que as Forças Armadas se apresentem à sociedade brasileira e informem o que elas fazem de bom. E ele diz que, nessa conjuntura, os militares precisam reivindicar aumento salarial, Fabiola. Então, arrancaram do Lula 53 bilhões em investimentos, estão falando em comunicados internos em aumento salarial. Nesse contexto, pede informação à Polícia Federal em vez de fornecer. Arrancam investimentos mais volumosos do que os destinados à saúde e educação, enquanto escondem, retardam a reação a essa deterioração. E, por último, reivindicam aumento salarial, Fabiola. Nesse contexto, dá a impressão de que as Forças Armadas utilizam a brasa do golpismo para assar uma pizza. E não é pizza de mussarela com orégano, não, é pizza de privilégios. Então é preciso parar, Fabiola, de tratar militares como se fossem bichinhos de pelúcia. Os militares permitiram que a política entrasse nos quartéis, agora eles têm que colocar a política para fora e precisam reagir energicamente. E não é hora de reivindicar privilégios. Então é tudo muito inadequado, Fabiola. As Forças Armadas realmente estão utilizando as cinzas, essas brasas do bolsonarismo golpista, para assar pizza. E não é hora desse tipo de procedimento.